Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria que iniciamos o painel Telemedicina e Uso de Recursos Escassos na Pandemia. Nessa tarde e noite, ouviremos os advogados Diógenes Júnior e Paula Moura e a professora Maria de Fátima Freire de Sá. Eu sou Sandra Dino, advogada e presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Nacional, e estaremos juntos por 1 hora, impreterivelmente, de profícuo debate e aprendizado sobre a telemedicina e os recursos escassos na pandemia. Eu iniciaria passando a palavra ao doutor Diógenes Júnior, que é pós-graduado em processo civil pela Unicap e especialista em Direito Médico e da Saúde, professor do LLM em Direito Médico e da Saúde da Católica Business School e conselheiro estadual da OAB Pernambuco e presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde também da OAB Pernambuco. A palavra está com o senhor, doutor Diógenes. Bem, boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós estamos participando também desse primeiro congresso virtual. Eu gostaria de parabenizar a OAB Nacional por essa iniciativa, em especial ao presidente da ESA, meu amigo Rony Duarte, pela realização do primeiro congresso digital do Covid-19. Também gostaria de saudar a todos os participantes desse painel, a amiga Sandra Dino, que é presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Nacional, a colega Maria de Fátima Freire de Sá e Paula Moura. Por fim, eu também gostaria de agradecer a todos os membros da Comissão de Direito e Saúde da OAB de Pernambuco pelo apoio restrito nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Vamos dar início aqui à nossa fala acerca da telemedicina, né? No conceito mais amplo, a telemedicina é o uso de tecnologia de comunicação para fornecer ou apoiar assistência médica de um lugar para o outro, onde pessoas geograficamente estão distantes, ou até mesmo na mesma cidade, né, como nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia, através de uma teleconsulta, por exemplo. Inicialmente, também é importante destacar o conceito da telesaúde, né, que também é o uso dessa tecnologia de comunicação para estreitar essa relação nas diversas áreas da saúde, né, como a fisioterapia, a educação física, dentre outras áreas da saúde. Então, assim, diferentemente do que a população tem falado, de que a telemedicina é algo novo, né, a gente pôde verificar que a telemedicina, esse uso de telecomunicação, não é tão novo assim, né? É importante destacar também, inicialmente, que a telemedicina pode ser bastante útil para situações em que existam barreiras físicas para que a saúde possa chegar melhor para a população no geral, né? Então, historicamente, a gente verifica que o uso de telecomunicação na área de saúde é bastante antigo. Pelo menos desde 1950, a telemedicina tem sido utilizada mundo afora. Pelo que nós pesquisamos, o primeiro uso da telemedicina foi nos Estados Unidos, através da telepsiquiatria, que é a realização do uso da psiquiatria através da telecomunicação, né? É a prestação de serviço na área de psiquiatria através da telepsiquiatria e da teleradiologia no Canadá,
que é a transmissão de exame radiológico por telecomunicação. Contudo, apenas em 1974 que nós temos conhecimento que a telemedicina foi utilizada pela primeira vez na literatura médica. Tá? Já em 1999, durante a 51ª Assembleia Geral da Organização Médica Mundial, foi criada naquela Assembleia a Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na utilização da telemedicina. Então, naquele momento, aquele foi o primeiro marco regulatório global, né? E, no nosso entendimento, um marco bastante importante na evolução da telesaúde, porque naquele momento, mesmo tendo sido uma assembleia da Associação Médica Mundial, se tratou da telesaúde como um todo, né? E naquele momento foi sugerido, de forma enfática, que as associações médicas aplicassem seus princípios em seus respectivos países, seus princípios éticos, né, dogmáticos acerca da telemedicina. Então, aqui, a gente já traz para todos vocês alguns benefícios e avanços da telemedicina, né? Já é sabido, na área médica, que em algumas áreas, a teleradiologia, como eu mencionei anteriormente, que foi a primeira especialidade, uma das primeiras a ter utilizado a telemedicina, como a telepsiquiatria, e também a teleinterconsulta, que é a possibilidade desse contato entre os médicos, né, em polos distintos, ou entre o médico e o paciente também, já são especialidades que estão sendo utilizadas há algum tempo e com bastante êxito. Tá? A gente sabe que com essa expansão global, através de diferentes meios, basta uma pessoa ter um smartphone, não é, que ela pode ter esse benefício da telemedicina através da telecomunicação. Infelizmente, no nosso país, a gente sabe que a maioria das pessoas ainda não tem acesso ao smartphone e não tem esse conhecimento técnico para usar essa tecnologia e ter a possibilidade de ser atendido por um médico num local distante. Tá? Então, a telemedicina tem esse potencial de aumentar os métodos convencionais da assistência médica, podendo pessoas, né, pacientes que moram em lugares de difícil acesso, lugares remotos, como as pessoas que vivem bastante distante até do seu município de origem, comunidades ribeirinhas, como, por exemplo, a gente entende que a telemedicina tem que ser utilizada na rede privada, logicamente, mas primordialmente no Serviço Único de Saúde, para que os governantes possam levar até a população a medicina, né, de qualidade. Então, a gente imagina que no futuro breve os governantes poderão levar para essas comunidades que moram de difícil acesso, local de difícil acesso, essa tecnologia, e eles possam ser atendidos por médicos à distância, né? Mas nós sabemos também que a telemedicina tem algumas limitações. Ela não vai solucionar todos os problemas. E a primeira limitação que a gente entende, e a comunidade médica, né, as entidades médicas entendem, e uma dificuldade com relação ao exame físico. Então, o exame inicial é necessário, né, é essencial que ele seja feito presencialmente pelo médico. E após esse exame inicial, ele pode até passar a ser atendido através da telemedicina. Uma outra questão também que nós temos que enfrentar e tentar solucionar da melhor forma possível é a mudança na relação médico-paciente, né? Essa relação entre os profissionais de saúde também é um desafio que tem que ser enfrentado, porque essas relações antigas, onde o paciente já tem o costume de ser atendido por aquele médico, a gente tem um receio que alguns planos ou seguradoras, né, cancelem sua rede credenciada e o paciente tenha que ser atendido por alguém que está em outra cidade, por exemplo. A gente já vê nos planos de saúde verticalizados, onde não existe uma rede credenciada. Na realidade, eles são atendidos pelos médicos ligados diretamente ao plano,
que esse atendimento, através da telemedicina, pode sofrer algum problema da continuidade da prestação de serviço. Então, é importante que a gente mantenha, né, todos os operadores de direito, conjuntamente com as entidades médicas, que a gente estude bem para que essa continuidade do tratamento médico ela seja positiva, né? Além disso, se faz necessário observar as repercussões legais acerca do uso da telemedicina. Dentre elas, a confiabilidade da tecnologia utilizada, né, se ela vai ser utilizada através de uma plataforma específica, se essa plataforma será regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, se o SUS vai utilizar apenas uma plataforma, a gente tem que estudar bastante e discutir muito acerca dessa questão da plataforma. Cada plano vai ter uma plataforma, o médico vai estar totalmente livre para usar qualquer plataforma, sim ou não. Também existe a questão da confiabilidade dos dados, né? No Brasil, a gente está com a lei recém-criada, que vai entrar em vigor em breve, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde as multas são altíssimas para quem viola essas informações. Na área médica, a gente entende que esses dados sensíveis do paciente, em várias especialidades, até na telepsiquiatria, que já vem sendo utilizada há bastante tempo, na parte da ginecologia, então, que são os pacientes passam para os médicos muitas informações sensíveis, esses dados sensíveis não podem, de forma alguma, serem violados, né? Então, as multas são altíssimas previstas na lei. Então, a gente tem que adequar bem e a legislação futura acerca da telemedicina tem que prever bem essa regulamentação e tem que haver uma discussão muito grande com as entidades de defesa dos usuários do sistema, seja público ou privado. Tá? A outra questão é a aplicabilidade da telemedicina em algumas especialidades médicas. Não é? As entidades, algumas entidades já entendem, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, entende que há uma dificuldade e até uma impossibilidade da utilização da telemedicina através da teleperícia, por exemplo. Alguns entendem que na teledermatologia o uso da telemedicina é um pouco difícil de ser aplicado, quer seja pela luz que vai ser utilizada. Na teledermatologia, por exemplo, alguns médicos entendem que eles terão alguma dificuldade de verificar a lesão, né, ou as lesões dos pacientes. A gente sabe, quem já foi no dermatologista sabe que eles têm umas luzes diferentes, algumas lupas e tal. Então, essa aplicabilidade em algumas especialidades médicas também pode ser algo ruim, prejudicial. Tá? E a telemedicina tem causado um efeito polarizador, né, na área da saúde. Alguns entendem que a telemedicina é um avanço, né, de fato, chegou para ficar, mas alguns entendem que representa o futuro, né, aumentará o padrão de assistência à saúde com a redução de custos. Então, isso é uma questão muito discutível, né? Algumas operadoras e de plano de saúde e seguradoras já estão tentando reduzir os honorários médicos, em discussão até pela própria OAB, a nossa Sandra Dino, nossa amiga aqui, nos convocou para uma discussão. O entendimento das comissões de Direito de Saúde Nacional foi no sentido que as consultas médicas, por exemplo, os valores devem ser mantidos por várias questões, porque o médico vai ter que se adequar à nova plataforma, ao novo formato, porque também as consultas já estão com valores defasados, por vários fatores. Do outro lado, tem uma corrente que acredita que a telemedicina é uma ameaça a essa relação médico-paciente, né? Essa relação tradicional, antiga. Logicamente que a gente tem que estar aberto ao novo, né? Historicamente, todas as tecnologias que chegaram recentemente, nas últimas décadas, como a cirurgia robótica, isso causou uma espécie de dificuldade para a classe médica aceitar, assimilar, a população também, os usuários, mas se a telemedicina for bem estudada, com a lei bem aplicada, bem discutida, com todos os atores, a gente acha que é um avanço muito importante. Né? Então, alguns estudos já demonstram
essa limitação na qualidade do diagnóstico, né? Sendo necessário a criação de protocolos de avaliação da qualidade. Então, as discussões e os estudos são no sentido que deve haver a criação desses protocolos de avaliação. Tá? É importante destacar aqui também, né, fazendo um histórico acerca da telemedicina, que a Associação Médica Americana já reconheceu recentemente algumas limitações da telemedicina, tá? E que, de forma inusitada, vem exigindo, né, que os médicos se adequem a essas limitações, né? Então, a primeira delas é que os médicos devem garantir, né, que tem as informações necessárias para fazer recomendações e indicar o tratamento médico. E aí, nesse caso, a Associação Médica Americana tem instruído que, quando o médico não tiver essa garantia, que ele exija que tenha outro médico no outro polo da demanda. Mesmo que ele vá atender através da telemedicina, ele tem que pedir para que o paciente esteja acompanhado de um médico, para que o médico possa passar as informações seguras. Tá? A Associação Americana também entende que não é apropriado o uso da telemedicina para as consultas, para as primeiras consultas. Então, se eles que já estão utilizando, né, os americanos já estão utilizando a telemedicina há algum tempo e já entendem que a primeira consulta tem que ser presencial, é importante que a nossa regulamentação venha nesse sentido também. Tá? Então, com relação à legislação da telemedicina no Brasil, a gente tem conhecimento que, em 1997, uma consulta feita ao Conselho Federal de Medicina, essa consulta foi realizada pela Petrobras, foi a primeira consulta acerca do uso da telecomunicação na área médica, né, para funcionários que estavam trabalhando em embarcações e em plataformas. Então, pelo que nós podemos verificar, essa foi a primeira consulta formal acerca do tema. Tá? Em 2002, o Conselho Federal de Medicina, através da resolução 1643/2002, tratou pela primeira vez sobre a telemedicina, tá? E definiu a telemedicina para uso apenas na presença de médicos nos dois extremos do atendimento. No caso, é teleinterconsulta. Mas ainda constou a exceção do uso de diagnóstico e terapêutico em casos de emergência. Já em 2009, o Conselho Federal de Medicina definiu e normatizou a teleradiologia, né? Sendo a radiologia a primeira especialidade médica com regulamentação na telemedicina no Brasil. No recente Código de Ética Médica, publicado em 2018, o Conselho Federal de Medicina já regulava as possibilidades do uso da telemedicina. E aqui eu vou ler para vocês o artigo 37, que diz o seguinte, abre aspas, é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência, e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Com relação ao uso do ato médico legal, de perícia médica, o artigo 92 do mesmo Código dispõe o seguinte, abre aspas, é vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificações médico-legal, caso não tenha realizado pessoalmente o exame, fecha aspas. Historicamente também, bem recentemente, em 2018, o CFM publicou nova resolução que definia e disciplinava a telemedicina. Contudo, após alguma discussão entre as entidades médicas, os médicos e a sociedade, o CFM revogou essa resolução e voltou a vigorar a resolução 1643/2002, né, que permite apenas o uso da telemedicina na presença de médicos nos dois extremos do atendimento, que é a
interconsulta que eu acabei de mencionar. Recentemente, em março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde decretou o surto da infecção pelo coronavírus, né, naquele momento, já com 720 mil casos em mais de 200 países, naquela época, naquele momento, recentemente, né, verificou-se que a telemedicina se fazia necessário, né, e foi promulgada uma lei de forma bastante célere e urgente para reduzir o risco de transmissão da doença. Tá? Então, em abril de 2020, a Presidência da República sancionou a Lei 13.989, que dispõe sobre o uso da telemedicina apenas enquanto durar a crise pelo coronavírus, né, autorizando em caráter emergencial o uso enquanto durar a crise. Então, a lei dispõe conceitua que a telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões de promoção à saúde. Tá? Já com relação especificamente à teleperícia, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho emitiram uma nota técnica recomendando que os médicos se abstenham de realizar a teleperícia sob pena de incorrer em infração ética. Então, as entidades passaram a entender da impossibilidade da realização da teleperícia. Tá? Doutor Diógenes. Oi. 2 minutos para concluir. Ok, estou finalizando já. Então, para concluir, com relação ao nosso tema específico também, com relação aos recursos escassos na pandemia, foi realmente preciso tomar medidas de reforço à infraestrutura da telemedicina para atender às crescentes necessidades, e a partir de sua maior utilização, percebeu-se o quanto a telemedicina pode contribuir para a conservação dos recursos escassos, né? Reduzindo o esgotamento dos médicos, limitando a exposição deles e reduzindo o desperdício dos equipamentos de proteção individual. Então, Sandra, dessa forma que nós podemos contribuir, né, gostaria aqui no final de agradecer novamente a oportunidade e parabenizar a ESA Nacional em nome do presidente Rony Duarte por esse evento tão magnífico. Tá? Devolvo a palavra a você e estou à disposição para um debate aí no final. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a participação do doutor Diógenes Júnior, que nos trouxe aí as primeiras luzes sobre o tema da telemedicina, e em seguida já passamos a palavra. Boa tarde, boa noite, como já disse a Sandra. Eu acho que deve ter caído a conexão, então eu vou me apresentar. Primeiramente, o meu nome é Paula Moura, eu sou professora da PUC-Rio, sou advogada na área da saúde já há muito tempo, fiz meu doutorado e meu mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fico muito grata em poder participar aqui esta noite, né, esse fim de tarde já iniciando a noite, deste painel que trata de um tema que me é muito caro relacionado à telemedicina. Como o doutor Diógenes já tratou, a telemedicina, apesar de ser hoje alvo de debate em virtude de uma necessidade pontual trazida pela pandemia, de desenvolvimento mais acelerado dessa forma de prestação de serviço à distância, não é uma matéria recente. A gente já trabalha com telemedicina há muito tempo, principalmente quem se dedica ao estudo do tema, mas é importante a gente ter esse olhar diante de todas as mudanças, inclusive no plano normativo, que foi tratado aqui também pelo doutor Diógenes, em relação aos avanços que a telemedicina teve desse período aí de pandemia da Covid-19. Então, para mim,
É uma grande satisfação estar falando aqui nesse painel ao lado de duas pessoas, né? 3 também com a Sandra, que domina a temática, estão todos sempre ativos nas comissões de direito médico, que tratam da área da direito da saúde, e agradeço também a oportunidade, parabenizo já de antemão a organização desse congresso, esse primeiro congresso virtual, que traz aí ao tema de discussão, né, o foco principal sobre essas repercussões jurídicas e sociais da pandemia, né? Nosso painel é específico sobre telemedicina, mas no enfoque dos recursos escassos, e eu vou falar um pouquinho sobre a telemedicina e tentarei abordar alguns pontos referentes aos impactos que a tecnologia vem trazendo na área da saúde e o que isso implica nessa relação médico-paciente. Então, eu já parabenizo todos aqui pela organização do evento e não sei se a Sandra agora que entrou, se ela quer falar algo ou se eu continuo. Ainda somos um tanto quanto refém da tecnologia, né? Principalmente em tempos de tanto uso, e a minha conexão caiu e agora que eu estou conseguindo retornar, peço desculpa a todos, involuntária a falha, mas já passo então a palavra à doutora Paula, que já estava nos brindando com seus conhecimentos, e vamos dar seguimento para a gente não perder o ritmo. Obrigada. Tá ótimo, obrigada, Sandra. Então, como eu falava, a telemedicina ela veio agora neste momento de um interesse global pela necessidade pontual em razão de um combate a uma doença em que há esse contágio muito grande. Então, se viu a necessidade urgente de ter um atendimento médico à distância, principalmente para evitar, né, a grande presença de pessoas na ocupação nos hospitais e também garantir o atendimento aos pacientes, né, em razão de fechamento de consultórios, né, e muitas questões aí envolvidas. E a telemedicina veio, então, portanto, como uma temática que, a despeito de ser um tema antigo, que se você for analisar como a telemedicina está relacionada com esse serviço à distância, né, envolvendo uma telecomunicação, os desenvolvimentos tecnológicos, desde a época de trocas de carta, telégrafo, rádio, a gente já poderia falar em telemedicina. E hoje mais ainda, né, com a presença do uso de várias plataformas que propiciam aqui esse atendimento à distância, né? O uso do WhatsApp, por exemplo, já é muito conhecido por todos nós e já era utilizado pelos médicos, né, de muitas formas para orientar em alguns momentos o seu paciente. Então, a gente tem aí todo esse aparato tecnológico que traz e propicia esse encurtamento, né, de fronteiras e tempo também para propiciar aí, o uso da telemedicina. Hoje a gente tem mais ainda a inteligência artificial e o uso aí de auxílios através de algoritmos para diagnóstico, que também vem impactar bastante na relação médico-paciente. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês aqui, já que já foi mencionado o conceito da telemedicina e toda a regulação, né, seja na perspectiva ético-disciplinar, né, de várias normas citadas do Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais também, né, principalmente nessa época da pandemia, acabaram trazendo novas regulações, já que a visão sempre foi muito restrita, porque se dava preferência ao atendimento presencial. O que a gente precisa analisar hoje, diante desse contexto atual que nós estamos inseridos, né, não só o contexto pandêmico, mas pós-pandemia, é o que essa telemedicina pode acarretar no que diz respeito à relação médico-paciente. O que a gente precisa se preocupar aqui, já que nós já temos alguns meses, estamos beirando já uns 5 meses, né, desde março, que nós tivemos, né, o falar mais pontual sobre a telemedicina. O que isso a gente pode pensar, nós como operadores do direito, na perspectiva aqui dessa relação médico-paciente, né, na figura tanto do paciente quanto do médico, que sofrem aí o impacto com esse novo formato em que a relação vai se instaurar. Então, quando a gente pensa na telemedicina, a gente precisa pensar nos principais atores aqui envolvidos. Como eu vou tutelar e proteger o paciente e como eu vou também proteger o médico, porque no fundo, né, no final e ao cabo,
acaba, o que acontece? Acontece que todos se preocupam na tutela dos direitos fundamentais do paciente, nos direitos também do médico, que a gente está aqui diante de uma via de mão dupla, de direitos e deveres, nessa relação dinâmica, né, e dialógica que tem que haver entre o médico e o paciente, tanto o direito de informação como o dever de informação, né, a importância de você ter aqui um esclarecimento para o paciente, né, não só do procedimento médico em si, do ato médico, mas também agora dessas novas tecnologias que são utilizadas, a preocupação do cuidado com a saúde do paciente, a integridade psicofísica, o sigilo e confidencialidade desses dados, porque já que a gente vai utilizar novas ferramentas, a gente tem aí um aumento do risco de vazamento desses dados, dessas informações do paciente, que são dados sensíveis, como já colocou o doutor Diógenes, que é uma preocupação já que vem com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem aqui que analisar que a relação médico-paciente, a despeito de ter essa possibilidade de prestação de serviço à distância, com o uso de novas tecnologias, né, que vem para auxiliar, para trazer aí benefícios, é claro que ela também vai trazer riscos e pode colocar aqui o paciente em situação de vulnerabilidade mais potencializada, assim como o próprio médico, que também precisa ter resguardado o direito da sua autonomia, né, e se proteger aí de eventuais responsabilidades que, no fundo, acabam podendo gerar, né, em relação a esses novos riscos que se instaura diante dessa relação médico-paciente, que vai ser se travar com o uso mais acentuado da tecnologia. Então, é importante, quando a gente faz a análise da telemedicina, dessa preocupação em garantir, porque a mudança de formato não afasta todos os direitos e deveres inerentes a essa relação, que pode culminar, quando a sua inobservância, numa responsabilidade ético-disciplinar e numa responsabilidade também civil ou, quiçá, penal, quando, né, de acordo com as esferas aí de análise. Então, será que o que nós temos hoje de arcabouço normativo, seja no plano ético, seja no plano jurídico, seria suficiente para trazer essa segurança que tanto se espera com o uso da telemedicina? Esse é um ponto que a gente precisa refletir. Mas na ausência, às vezes, ainda de normas que tragam essa segurança, porque a gente ainda vê que todas as normativas que trouxeram uma maior amplitude da aplicação da telemedicina no âmbito do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, que são normas de cunho deontológico, a despeito da força normativa, né, que existe nessas normas, que são criadas e editadas com amparo até constitucional, nós temos também uma restrição dessas normas que ampliaram um pouco para o momento da pandemia. Isso pode gerar controvérsias. O que vai acontecer pós-pandemia? Será que vai continuar tendo uma maior liberdade de uso ou só em casos emergenciais e de urgência? Porque, afinal de contas, essa corrida acelerada que foi feita para se conseguir esse acesso com o médico e o paciente dentro da telemedicina, ela não vai voltar atrás no que diz respeito a esses avanços, tudo que foi conquistado em tão curto tempo. Mas a gente precisa entender que a norma, por exemplo, a única lei que nós temos hoje que trata da telemedicina de forma mais pontual é uma lei que está restrita à fase da pandemia. Então, será que a gente precisa de novas normas para regular, novas leis, ou será que nós já não teríamos princípios e direitos já amparados, né, na própria Constituição, que a gente extrai da própria Constituição, que garante ao paciente, por exemplo, o direito ao seu sigilo, à sua confidencialidade, à sua autonomia no processo decisório, inclusive, da forma como ele quer ou não que esse serviço médico seja prestado, e do próprio profissional médico, que também teria liberdade aí no desenvolvimento da sua atividade. Então, a gente precisa entender até que ponto a gente vai precisar de novas leis, como a gente vai agir enquanto essas leis não chegam, né? E como é que a gente vai interpretar todo esse arcabouço normativo através aí de uma leitura sistemática do nosso ordenamento jurídico. E é importante também ressaltar que a gente tem vários princípios bioéticos que regulam a relação e que é aplicado na relação médico-paciente. E, portanto, a preocupação aqui da gente, de repente, estabelecer normas
de condutas, né, no plano de prática de boas clínicas, para fins de propiciar aí todo um amparo para que os profissionais médicos possam saber agir e atuar com o uso da tecnologia, né, sem desrespeitar os princípios basilares que são aí protegidos pelo nosso ordenamento, seja na perspectiva bioética, seja na perspectiva jurídica, já que os nossos princípios jurídicos, de certa forma, eles também têm toda uma carga axiológica valorativa que decorre, né, de princípios bioéticos. Como foi colocado, a telemedicina, na verdade, ela entra como uma subespécie dentro da ideia da telemática, que se divide na telesaúde e na telemedicina. A telesaúde, ela vai ter mais esse viés pensando no aspecto, né, de uma proteção e cuidado voltado mais à prevenção, à saúde coletiva, às políticas públicas, e a gente já tem aí por parte do governo, né, toda uma diretriz para a telesaúde, tentando aí transpor essas barreiras socioeconômicas e, portanto, garantir um amplo acesso à população para fins de atendimento médico, né? E através também de pesquisas, de trocas de informações entre profissionais, reduzindo também o tempo de atendimento com diagnósticos especializados, né? Evitando com isso os deslocamentos desnecessários, só que tudo isso tem que ser feito e propiciado, né, para toda a população como um todo, e nem sempre a tecnologia ela vem para todos, e isso a gente vai verificar que a escassez pode gerar aí uma desigualdade no tratamento, né, de acesso para a população no que diz respeito à telesaúde. E quando a gente fala na telemedicina, numa perspectiva mais individual, daquela relação médico-paciente, os problemas também que podem advir aí, porque nem todos têm o acesso à internet, infelizmente, hoje em dia, nem todos estão ainda habilitados para o uso da tecnologia, para baixar aplicativos, para saber utilizar receitas médicas que são enviadas de forma, né, digital, enfim. Há ainda aí um grande processo necessário para que essa tecnologia venha e venha de forma a atender a população como um todo. E quando a gente fala em relação à tecnologia, a gente verifica que a Covid-19, né, a busca e a necessidade urgente de combate a essa doença, para a qual ainda não se existe uma cura definida, nós temos visto um avanço substancial dos estudos, dos ensaios clínicos. Outro tema também que não era muito falado antes dessa pandemia eram os ensaios clínicos, que é um tema também que eu estudo já há muito tempo e já publiquei um livro sobre isso, foi minha tese do doutorado. É a preocupação em desenvolver aí, e a tecnologia vem também auxiliando, um medicamento, uma vacina, um dispositivo médico para propiciar e garantir a saúde da população. E agora, esse crescimento acelerado das pesquisas demonstram, por mais uma vez, a importância que traz, né, esses momentos críticos que a gente vive de se desenvolver aí a medicina. E mais que isso, uma necessidade da gente ter um olhar mais focado de forma multidisciplinar para várias áreas do saber. Então, o direito agora tem que lidar com questões que envolvem a medicina, não só agora, mas há muito tempo, mas isso fica mais evidente nesse momento. O direito precisa ter diálogo com outras áreas da sociologia, a área do meio ambiente, né? Quantos impactos tem essa doença em outras áreas? A gente precisa também do avanço tecnológico, da inteligência artificial, ou seja, o direito precisa dialogar com outras áreas. Então, a gente tem aqui uma necessidade pontual. E nós vimos um avanço substancial com a Covid-19 em várias formas aqui, de fornecimento de dados em tempo real, de dispositivos de pronto atendimento, né, monitoramento em casa que ficou viável, ferramentas digitais para facilitar essa comunicação entre o médico e o paciente, o uso de dados... Oi. Me permita só lhe lembrar que estamos próximos do nosso fim do nosso tempo, para que a gente não prejudique o painel também da colega que vem adiante. Obrigada.
Sim, já vou finalizar. Então, a gente tem aí várias formas que foram desenvolvidas, né? Análise de raio-x por redes neurais, a triagem de pacientes, né? Vendo o risco para fins de internação e UTI. Então, você vê que a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, mas ela precisa ser tratada, né? Visando aí uma democratização desse acesso à saúde. E mais que isso, a gente precisa entender como que essa tecnologia vai agir de forma a respeitar os interesses dos pacientes e dos médicos que estão envolvidos nessa relação. Então, cabe a nós, operadores do direito, tentarmos lidar aqui com essa nova, vamos dizer que a gente está passando por um processo de digitalização do corpo, né? Com uma estruturação de dados genéticos da saúde, e a gente precisa resgatar, né, essa base da relação médico-paciente que não se desfaz com o uso de uma nova tecnologia. Então, a telemedicina, ela vem para trazer benefícios, mas a gente precisa também proteger os dados, os sigilos do paciente, a gente precisa garantir que esse futuro que já foi iniciado, né, essas mudanças que os avanços tecnológicos nos apresentam, um olhar atento à salvaguarda da pessoa humana, à salvaguarda do paciente, dos interesses do paciente e dos interesses do médico. E aí caberá aos órgãos competentes, né, ao governo, aos órgãos de classe, desenvolver e trazer normativas que venham garantir que esse exercício da telemedicina, da prestação de saúde à distância, se dê de forma legítima e legal, à luz de uma legalidade constitucional para fins de salvaguardar os interesses da saúde humana diante aí desses novos avanços e até mesmo da inteligência artificial, que tanto facilita e auxilia no uso da telemedicina. Então, essas foram as ponderações que eu quis trazer aqui para vocês. Nós, como advogados, podemos atuar tanto na perspectiva do paciente como do médico, num papel preventivo, para fins de evitar que haja responsabilidade, que hajam os danos e, portanto, resguardar esses interesses que envolvem aqui a autonomia do paciente e a segurança e sigilo dos dados do paciente e dos seus cuidados à sua saúde. Agradeço aí a oportunidade e, sem mais delongas, já passo a palavra para a Sandra. Obrigada. Nós é que agradecemos, novamente pedindo desculpa pela a falha técnica, e já passo a palavra para a professora Maria de Fátima Freire de Sá, que é professora na graduação e no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da PUC Minas, é pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito da CEBID e doutora e mestre em Direito. A palavra é com a senhora, doutora Maria de Fátima. Obrigada. Obrigada, boa tarde, boa noite a todos, né? É curioso que o tempo, ele passa rápido demais para quem está falando, né? A gente escuta, acha que está tendo tempo, mas realmente o tempo voa. Eu vou tentar dar o recado aí nos 15 minutos, porque eu sei que às 18h30 o nosso tempo acaba, são 18h14 aqui no meu relógio aqui do lado, e vocês vão me controlando. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né, doutora Sandra, ao AB Federal, cumprimento os meus colegas aí, o doutor Diógenes e a doutora Paula, e o tema que acabou me cabendo, né, o que eu vou trabalhar é sobre a escassez, a alocação de recursos, né, essa escassez de recursos em tempos de pandemia. E para isso, eu trouxe na verdade, uma pesquisa que foi feita junto ao CEBID. O CEBID é o nosso Centro de Estudos em Biodireito, na PUC Minas, em que nós temos um trabalho entre outras universidades e mesmo dentro da nossa universidade. Então, é um produto que eu vou me permitir aqui dividir a tela com vocês aqui. Todo mundo está vendo aí? Tá? Sim. Bom, então vamos lá. Esse texto, bom, é um estudo comparativo que, na verdade, eu não vou conseguir trabalhar com ele todo, mas eu gostaria de mostrar para vocês como que isso surgiu. Na verdade, esse estudo comparativo, ele veio em razão de quê? Quando começou a ideia da pandemia, a questão da pandemia, e realmente, como a doutora Paula falou, lá para aquele início de março, 19 de março, estava todo mundo já se fechando nas casas, né? O que nós tínhamos do Conselho Federal de Medicina era uma resolução, a Resolução 2156 de 2016, que falava sobre o acesso às UTIs.
E muitos se apegaram a essa construção desse acesso às UTIs, principalmente porque começou a surgir uma discussão vinda do exterior. Ela começou na Itália, depois a Espanha, e aí os meios de comunicação começaram a levantar uma série de questões sobre a possibilidade de uso de recursos escassos e de ventiladores, principalmente de ventiladores nas UTIs e de acesso a UTIs. Bom, com isso, nós começamos e eu me lembro muito bem quando surgiu na mídia uma situação de uma senhora belga em que ela chegou a dizer o seguinte, assim, olha, guardem um ventilador para pessoas mais novas, porque eu já vivi a minha vida. Então, começou-se também essa ideia de quase uma ideia de um altruísmo que deveria ser utilizado pelos idosos, né, para dar lugar a ventiladores para pessoas mais novas e, ao mesmo tempo, a ideia de uma prescindibilidade da vida do idoso. Quer dizer, quase que a necessidade desses idosos fazerem isso. Bom, e aí procurando com a minha turma, com a minha turma com os meus orientandos de mestrado e tudo, eu falei, olha, nós vamos fazer um apanhado de uma busca por resoluções, né, por normas deontológicas. Vamos ver se o Conselho Federal de Medicina chegou a trabalhar com essas questões. E aí nós vimos que o Conselho Federal de Medicina não havia falado absolutamente nada, a não ser por essa resolução 2156. Então, os recursos escassos, eles começaram muito mais em razão de um silêncio do Conselho Federal de Medicina, e aí a minha equipe começou a buscar, olha, nós achamos alguma resolução do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que na verdade era um parecer, nós achamos um parecer no Distrito Federal, nós vimos uma resolução e uma recomendação do CREMERG muito interessante, e aqui daqui a pouquinho eu vou inclusive falar sobre os aspectos principais e trazer a minha conclusão. Do CREMEP também, que surgiu, isso foi debatido, né, na televisão em relação a essas resoluções. Foram emitidos uma série de pareceres que eu vou simplesmente passando por aqui, né, para depois a gente trabalhar alguns outros aspectos. Bom, Sociedade Brasileira de Bioética, ela também se manifestou, ela trouxe uma recomendação, inclusive uma recomendação muito ampla, na verdade, uma recomendação ampla, mas ela não se ateve muito a aspectos específicos. Por exemplo, trazia-se e voltava-se para discussão relativa aos princípios que deveriam ser os princípios norteadores, os princípios bioéticos que também norteariam essas resoluções, os princípios constitucionais e tudo mais. Mas não havia, como não há, e depois, bom, outra recomendação, depois eu posso disponibilizar essa recomendação, doutora Sandra, esse slide, caso queiram, enfim, eu posso passar para todos, e uma recomendação da MIB, da Abramed, que são várias associações, Associação de Medicina Intensiva, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a de Geriatria, de Cuidados Paliativos, em que se trabalhava qual seria as recomendações sobre alocação de recursos diante de um esgotamento diante da pandemia, né? Frente à pandemia. Então, como trabalhar? Qual o critério se utilizar? Né? Quais eram os critérios a serem utilizados? Bom, recomendações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que também começou a estabelecer algumas diretrizes, né? Mas vejam que não há uma uniformidade. Alguns destacam alguns aspectos como não há que se falar em priorização ou discriminação em relação ao fator etário, outros sequer falam sobre a questão da vulnerabilidade de pessoas com deficiência, né? E assim foi. Bom, o Hospital Albert Einstein também, um dos meus alunos levantou, olha, professor, achamos aqui um documento, que é um documento específico do Einstein, que fala sobre o assunto. Então, vejam que eu passei por vários documentos desde o início, tá? Então, o Einstein seria esse último, o CREMERS, a recomendação da MIB, a recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética. Então, veja, a partir do
no momento em que não houve uma recomendação e nenhuma emissão de um parecer do CFM, tudo começou a ser setorizado, né? E aí, o que se levantou? Diante de uma omissão, o Conselho Regional de Medicina foi uma sociedade, ela buscou, alguém, né, buscou a manifestação de um determinado Conselho Regional de Medicina. Dali saía ou a resolução ou um determinado parecer. Os princípios foram muitos em todas essas recomendações, enfim, vários foram os princípios que foram levantados. Por exemplo, beneficência e não maleficência, que são princípios bioéticos, a não discriminação, a questão da justiça, a instrumentalidade da vida do profissional da saúde, a dignidade da pessoa humana, a autonomia, o consentimento livre e esclarecido, porque muitas vezes isso vinha na discussão sobre colocação ou não de uma pessoa no respirador, ou mesmo a falta dele, quando essa falta de consentimento deveria ser pensada, né, e se ela poderia ser substituída por uma outra vontade, ou se caberia ao médico. Enfim, a equidade, a não estigmatização, pluralismo, solidariedade. O que a gente vê são declarações muito amplas, que, na verdade, tentam trazer princípios, ora, específicos, como, por exemplo, da CREMERGE ali, olha, um princípio bioético explicitado, o princípio da beneficência. Por outro lado, pouco se falava sobre o critério. Bom, o que aconteceu? Na grande maioria de todas essas resoluções e recomendações, havia um critério, que é o critério utilizado na medicina intensiva, que é o critério SOFA, né? E esse critério SOFA, ele existe muito para predizer a mortalidade do paciente que está numa UTI. Então, o que os médicos vão dizer? Olha, se tem 5 minutos para se decidir, usa-se de 5 minutos. Se tem 1 ou 2 horas, usa-se de 2 horas. Né? E esse critério SOFA é um critério que, na verdade, leva em conta o grau, né, e os problemas e o número de comorbidades e problemas que um paciente tem. Quanto maior o SOFA, mais dificuldade essas pessoas terão de sobreviver. Quanto menor o SOFA, melhor essa pessoa. E outros critérios, né, são utilizados. Então, quando se buscou dentro dessa pesquisa, o que nós chegamos à conclusão é que esse método SOFA, que na verdade é um score, né, de alocação de recursos, ele é, na verdade, utilizado e recomendado por praticamente todos esses órgãos ou essas associações, enfim, né? Mas dizendo também que ele não é o único, porque há outros scores que podem ser utilizados. Agora, louve-se aqui a recomendação do CREMERGE, porque o CREMERGE, nessa recomendação 5 de 2020, é o que fala sobre pessoas vulneráveis. Então, vejam vocês que ele traz o seguinte: para as pessoas portadoras de deficiência física ou intelectual, não deverá ser utilizado o critério de funcionalidade. Também menciona que o critério etário não poderá ser utilizado. Então, vejam que, nesse caso, o CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina, ele trouxe especificamente a necessidade de não discriminação, embora outras recomendações, por exemplo, como a recomendação do CREMERS, né, que é a do Rio Grande do Sul, ele já fala nessa possibilidade. Vou voltar aqui rapidamente, né, voltando à ideia de que eu não vou conseguir mostrar tudo. Opa, eu estava querendo puxar a minha aqui. Vejam lá, o fator etário gera uma discussão ética importante. Isso no CREMERS. A resolução do CFM deixa explícito que não deve haver nenhum tipo de discriminação. A tomada decisória em circunstância de escassez de recurso, no exemplo de leito ou de ventiladores, apresenta um desafio e etc. Só que aí, logo depois, eles vêm dizendo da possibilidade de um cenário, né, nesse cenário de discussão, que deverá haver uma discussão entre os profissionais de saúde e que muitas vezes há que se verificar
a complexidade, a gravidade, as características biológicas e as comorbidades das pessoas. Então, a análise vai considerar outros critérios, e nesses critérios, claro que pode haver a discriminação. Então, vejam que, na verdade, quando a gente fala, e mais, quando nós estamos falando de recursos escassos, vejam que, na grande maioria das vezes, como já disse, aliás, em todas as vezes, hora alguma se falou em diminuição de medicamentos, em falta de medicamentos, por exemplo, analgésicos, para a intubação de um paciente que precise de ventilador. Não se fala, por exemplo, na escassez de EPIs ou na escassez de outros medicamentos, mas simplesmente na ventilação, porque foi o que começou a ser falado. E aí, partindo para o final, porque eu estou vendo que já são 18h27, e eu sei que o tempo é curto e voou, né? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma fala de um médico, de um artigo que eu estava analisando também com esse nosso grupo, em que esse médico levantava uma questão. Vejam vocês o que ele escreve aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, e eu não estou conseguindo puxar isso daqui para baixo. Peraí, opa! Alguém pode me ajudar? E Paula, será que você me ajuda a ler? Posso, alguém poderá dizer ler. Que porque eu não consigo ver o restinho aqui. Eu leio. Alguém poderá dizer, alguém poderá querer dizer, o conhecimento técnico dará a resposta. Sim, essa ilusão pode existir, mas alguém terá que dizer qual o critério técnico que se utilizará para a decisão. Existirá uma decisão técnica que seja moralmente neutra? Sem dúvida que não. Até o mais complexo algoritmo tem escolhas morais intrínsecas a eles, embora nem sempre elas sejam explícitas. Mas a angústia com a decisão, ainda que supostamente amparada pela falsa neutralidade técnica, é quase que inescapável. O conflito entre a realidade de um lado e os valores individuais e ideais morais inerentes à formação e à prática profissional de outro expressa a carga moral que fica ainda mais relevante em situações de escassez de recursos necessários para essa prática, como vivemos com grande frequência no Brasil, e agora agravado pela pandemia. Muito obrigada, é isso. Então, quando ele traz essa consideração, ele vai dizer exatamente dessa ideia de que, de alguma maneira, os nossos valores eles estão ali. O maior medo que se tem é essa falta de empatia para com o outro, porque muitas vezes nesse afã de ajudar ou nesse afã de desenvolver determinados parâmetros para a escassez de recursos, nós vamos deixar de lado o idoso, deixar de lado a pessoa com deficiência, que muitas vezes, nesse critério de SOFA e de quantidade de pontuação, como os demais outros critérios que a gente sabe, claro, nem todo mundo que tem comorbidade será pior do que o outro que não tem comorbidade. Mas a grande maioria das vezes estamos a será minuto do nosso tempo. Então, eu acabei agora, Sandra, agradecendo para dizer que não há efetivamente um único, assim, não há uma uniformidade de pensamento, mas nós precisamos, e eu acho que a minha conclusão é que há uma falta, eu acho que houve uma falta o Conselho Federal de Medicina, ele precisava estar presente nessas discussões, inclusive com o direito, para que nós pudéssemos chegar a algumas posições que minimamente sejam posições que tragam valores mais universalizados. São essas as minhas considerações, foi tudo muito rápido, mas eu agradeço demais o convite. Eu é que agradeço em nome da OAB, em nome da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, e vamos deixar com que essa discussão nos faça mais estudo, nos faça ter vontade de enfrentar o tema, porque tem muito ainda a ser discutido. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Até. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.